Boa tarde, meu povo. Estamos ao vivo aqui pela TV Contribuinte, pela Contribuinte TV, e mais um programa Hora do Contribuinte. Aparecemos menos essa semana aí no nosso canal, né? Mas por uma boa, né? Por conta da presença do Gui aí, que entrevistou o Geraldo Rezende. Agora há pouco, acabou de terminar aí a entrevista com o senador Nelson Trade, que foi exclusiva antes dele viajar para os Estados Unidos lá para encarar o Laranjão, tentar tirar essa tarifa aí de 50% que foi imposta, né? Foi anunciada aí já a partir de agosto, mas não podíamos deixar de fazer o nosso react, não é não, Alisson? Boa tarde. Com certeza, Maicão. Boa tarde, ouvintes e telespecs aí do Hora do Contribuinte TV. É sempre uma honra fazer parte desse momento, Maicão, de fazer o react, que é sempre tão aguardado pelo nosso público. Com certeza, porque é quando a gente fala, reage às notícias e tudo mais, sempre com muita independência, muita liberdade, sem passar pano para ninguém. Então, ó, vamos já direto ao ponto, né, Alisson? Perfeito, Maicão. É porque a gente está de recesso, né? Os políticos do nosso estado, né? É verdade, Maicon. Político do nosso estado, que eu queria ser político, pô. Ter 15 dias de férias aí, agora em julho, pô, coisa boa. Mas enfim, brincadeiras à parte. Queria fazer um mochilão. Eita, o Alisson já tá... É o seguinte, teve algumas notícias ainda assim aqui estadual, né? Vamos começar com o nosso estadual. E a primeira delas, Alisson, é que a prefeitura vetou o projeto do Landmark. Sim. O projeto de ar no busão foi vetado pela prefeita Adriane Lopes, né? E, segundo a chefe do executivo, a medida invade atribuições da prefeitura e fere princípios constitucionais como a separação dos poderes. Abre aspas. O projeto padece de vício de iniciativa por ser matéria privativa do Poder Executivo, não podendo a Câmara Municipal legislar sobre o assunto quando o projeto tem origem naquela Casa de Leis, afirmou a justificativa. A Procuradoria-Geral e a Agência de Regulação de Serviços Públicos recomendam o veto total. Ambos alertaram para o impacto financeiro que a obrigatoriedade da climatização poderia provocar no contrato com o consórcio Guaicurus. A imposição legislativa, abre aspas, né, de novas obrigações implica necessariamente impacto no equilíbrio financeiro do contrato. Então é mais ou menos isso, a prefeita vetou e o Landmark, né, que é o autor do projeto Ar no Busão, já disse que vai lutar para derrubar o veto da prefeita, anunciou no mesmo dia, né, após a prefeita ter barrado, né, o parlamentar classificou a decisão como falta de sensibilidade com a população e anunciou que já articula com os colegas vereadores a derrubada do veto na Câmara. Abre aspas para o Landmark Rios, vereador do PT. Vamos trabalhar para derrubar o veto junto com os colegas vereadores. Todos estão comprometidos com essa pauta. Não existe ilegalidade constitucional no projeto, senão a previsão contratual, basta a prefeitura fazer um aditivo. Falta vontade política da atual gestão, completou Landmark Rios. Hein, Alisson? O que você tem a comentar sobre isso aí? Olha, Marcos, sobre essa questão do ar-condicionado no ônibus, eu imaginaria que poderia ter, de fato, esse veto da gestão municipal, executiva municipal, né, por conta da falta de recursos. Hoje já é de conhecimento público que a prefeitura não vai bem nas pernas financeiramente e uma proposta dessa poderia encarecer ainda mais o custo, né, da gestão com o transporte coletivo. Outra coisa que eu também sempre levo em consideração é que se o projeto dos vereadores seria uma forma de alterar o atual contrato, porque durante as oitivas da CPI do consórcio Guaicurus, foi dito que não poderia ter ar-condicionado porque não fazia parte do contrato. E por isso que o consórcio Guaicurus, nesse período de 30 anos de contrato, não aderiram ao ar-condicionado ao transporte coletivo. De fato, acredito sim que o vereador Landmark, nessa nova tentativa de recorrer contra o veto da prefeita, deva ter sucesso sim, porque na aprovação do projeto do ar-condicionado, ele contou com o apoio de praticamente 100% da casa. Maicon. É isso aí. E outra coisa para a gente falar aqui na política local, né? Já é para o nacional já, né? Mas uma coisa que está acontecendo bastante, né? Um apoio por parte da população, muitas manifestações aí, e eu fico surpreso assim que já está em algumas cidades, não dá para falar que não, isso daí é só em uma cidade específica, em várias cidades estão fazendo, né, manifestações. Sim. Aí. A gente passou essa semana aí, você que está acompanhando a gente nessa quinta-feira aí, já tarde, já quase chegando aí à noite. O que acontece?
esse imbróglio envolvendo o Moraes e o Bolsonaro, na minha visão, Alisson, é bom para o Bolsonaro. Sim. Ele que é um cara que gosta, né? E também eu acho que é até uma possibilidade dele, de alguma forma, fomentar a base dele. Não a base que está sempre acompanhando com ele. Perfeito. Mas sim que eu estou sentindo, acompanhando nas redes sociais, principalmente, do nosso portal Contribuinte, que está rebentando aí nessa cobertura nacional e tudo mais, com matérias próprias, tá? Deixando bem claro para vocês que são leitores do Contribuinte, são matérias próprias, não é copia e cola de CNN, não, de Globo News. Saiu em primeira mão, a gente está subindo, a equipe trabalhando muito aí nesse período. Mas eu sinto assim, Alisson, que isso que está acontecendo está fazendo, de alguma forma, até aquele bolsonarista que estava magoado, voltar a acolher o Bolsonaro, Perfeito. ficar com dó do Bolsonaro. Então, assim, resumindo, porque a gente, né, igual você falou, a gente podia fazer um especial disso. É que tanta coisa aconteceu, né? Perfeito. Vamos resumir pelo menos com hoje, que o Moraes só deu uma advertência, né? Ele tinha ameaçado de prender, deu 24 horas para a defesa do Bolsonaro se manifestar, e acabou que ele recuou, né? Sim. E dentro de várias matérias que vocês devem ter visto aí nacional, o Contribuinte também publicou, né, que em meio a crescente pressão internacional, o Moraes foi lá e recuou. O que eu quero saber é o seguinte, Alisson, o que você acha que de fato fez o Moraes recuar? Vou colocar aqui na mesa, Perfeito, antes de você opinar. Você acha que pode sim haver, no meio disso tudo, essa pressão internacional, de ele achar que o Trump poderia taxar mais, porque os assessores do Trump, o principal lá, Sim, que é o braço direito do Trump, sinalizou o tempo todo que ele só estava esperando essa decisão. Então, eu acho que pode ter esse efeito internacional. Além desse efeito internacional, você acha que pode ter havido também pressão dos próprios ministros do Supremo, aqueles não deixam disso? Cara, isso daí vai dar ruim. Vamos deixar do jeito que está, a gente está no recesso, porque está no recesso do judiciário também, né? E, além disso, sei lá, um terceiro elemento, o que você acha que fez nesse primeiro momento o Moraes recuar? Marco, eu coloco nessa balança... Ou, aliás, é um recuo ou não? Eu acho que é um recuo e coloco nessa balança 3 fatores, né? Primeiro fator, eu coloco a questão da divulgação negativa por parte da própria imprensa brasileira, que em muitos canais criticaram o posicionamento do Alexandre de Moraes, colocando até como algo, como pesando a mão demais no processo com o Bolsonaro, e que até foi motivo de diversos artigos jornalísticos comentando que essa atitude do Moraes poderia ser, ou já era praticamente, uma prévia de censura. Eu acredito que isso pode ter sido um dos fatores que ajudou nessa menos pesada de mão do Alexandre de Moraes contra o Bolsonaro. Segundo fator, com certeza, é o internacional, eu acredito que é até o mais importante. De fato, existe uma pressão externa muito grande contra o Supremo Tribunal Federal, que já teve todos os seus vistos cassados, né? E isso concilia com a terceira opção que você tinha comentado, pressão dos próprios ministros de dentro do STF. Inclusive, está cada vez mais claro que o ministro Fux é contrário a essas investigações contra o Jair Bolsonaro. O próprio Gilmar já não está tão favorável, ou já não está tendo mais uma unidade de 100% dentro do Supremo. Barroso, dá para ver, né? Referente a essa investigação. Então, assim, por conta desses fatos, acredito que sim, existiu um recuo do ministro Alexandre de Moraes para, por enquanto, tentar amenizar. E também coloco na balança, mais um quarto elemento, a ida dos senadores, né? Talvez os senadores pediram esse tempo para tentar negociar, porque talvez essa conversa pode ter um outro caminho. Hoje a gente está trabalhando com a hipótese de que se o Moraes não recuar, o Trump não vai abrir mão, ou se os senadores conseguem um meio termo, se conseguem uma conversa, porque os presidentes, tanto do Brasil quanto do norte-americano, não pretendem conversar tão cedo. Então, assim, pode ser uma forma de, vamos aguardar, ver no que dá, e aí você decide. É isso aí, Alisson. Opinando aqui rapidamente sobre esse caso, acho que o Contribuinte já está fazendo uma cobertura espetacular em relação a isso. Quero agradecer a todos os colaboradores. Eu também estou envolvido nisso aí, a gente se dedicando horas, Alisson, do nosso dia. Até criticando o Moraes aqui. A única crítica que eu quero fazer ao Moraes é o seguinte, Alisson. Diga. Hoje é quinta-feira. Na terça-feira, ficou o Luiz Guilherme, ficou o Vinícius, ficou todo mundo. Acho que até quem não é do Contribuinte, você, né? Porque ele falou que a defesa, né, tinha até 9 horas para se manifestar. Todo mundo achou que poderia ser decisão naquele dia. Todo mundo ficou até meia-noite esperando, Moraes. Ô, Moraes, ajuda aí também a imprensa séria, cara. Eu imagino que jornalistas do Brasil inteiro, né, Alisson?
Com certeza. Ficaram esperando essa decisão que saiu só hoje de manhã. E detalhe, demorou tudo isso aí pro rapaz que bate o texto no final confundir mais com mas. E é exatamente essa que eu quero trazer, Ares. Complica, demora 2 E dias é pra uma isso, pô. matéria também do contribuinte, tá, gente? Vocês podem acessar lá no www.contribuinte.com, mas olha o absurdo. Em despacho oficial, Moraes comete erro de português e troca mas por mais. É isso aí, meus amigos. Dentro do despacho oficial, que você pode ver lá, tá nos destaques do contribuinte, ele escreveu o seguinte: a justiça é cega, mas não é tola. Tudo maiúsculo em letras garrafais. E é isso, tá lá. E além disso, Conexão Política trouxe que teve mais de 5 erros de português lá. Aí vão falar, mas vocês estão pegando um pé demais do Moraes. Gente, a gente está falando de um ministro da Suprema Corte, né? De um escritório de advocacia que acabou de abrir. Até o estagiário dele tem que ser dos bons. E outra. E eu acredito que sim. O que o estagiário deve estar tomando um puxão de orelha, que, cara, assim, a gente não tem o conhecimento de causa, né? Não sou juiz, mas todo mundo sabe que normalmente o juiz só dá a sentença, passa o grosso e fala, ó, redita aí pra mim e manda pra frente. Rapaz, o que esse cara que digitou Não, mas vamos deve elogiar estar tomando um puxão de orelha. Mas vamos elogiar também o estagiário, porque é o seguinte, não é culpa só do estagiário, porque acima do estagiário, sim, o Moraes perfeito. tem juízes auxiliares, tem assessores. Então é uma equipe, né? Então quer dizer o seguinte, É uma e aí equipe é ruim. isso que está aberto na matéria do contribuinte, porque apesar da seriedade dos processos, o erro reforça o desgaste da imagem do ministro entre críticos, que Perfeito. o acusam de abuso de autoridade, ativismo judicial e decisões personalizadas, porque uma baita de uma gafe, uma decisão assim, contra o arquival dele, não adianta falar que não é, porque é a forma que ele anda agindo. Então, assim, o Moraes simplesmente, ou a equipe dele, mas é assim, saiu lá no contribuinte um erro grave de português, a falha é minha. Perfeito. Está no meu nome a empresa. Então, assim, Moraes, vamos trocar aí seus estagiários. Melhor do que você ficar... Virar falando, chacota na internet, né? que é o que aconteceu. E o seguinte, mas o principal. Perfeito. A grande crítica na semana, como você levantou muito bem, Alisson, e eu fiquei surpreso positivamente com o posicionamento da imprensa, é que, assim, grandes veículos a nível nacional publicaram, né, de certa forma, uma nota de repúdio ao que o Moraes estava fazendo. Porque é o seguinte, gente, o Moraes estava praticamente impedindo o Bolsonaro de existir, é mais ou menos isso. Sim. Tem gente que falou aí nas matérias do contribuinte, pô, vocês estão pegando pesado. Não é ele que pegou pesado na decisão. Perfeito. O cara falou, ó, absurdo. E aí deve ser esse estagiário, olha, só pode. Deve ser o estagiário. O cara faz essa confusão. O cara colocou assim, o Moraes, né? Foi decisão dele assinada por ele. Ele falou que não podia nem mesmo os veículos replicar qualquer conteúdo do Bolsonaro nas redes sociais. Foi uma decisão muito dúbia, que deixou vários veículos assim, tipo assim, o que ele está falando? Porque na prática o que estava escrito ali é o seguinte, que não podia nem veículo de imprensa igual nós replicar qualquer fala do Bolsonaro. Perfeito. E não, ele não nem argumentou de uma fala nova, de uma fala antiga, por exemplo. Então, Perfeito. assim, e o Bolsonaro não podia falar com ninguém, então, assim, teve posicionamento da imprensa nacional, né? Sim. O Estadão, quero parabenizar, a Jovem Pan, Band News. a Band News, teve a própria Folha de São Paulo. Até a pro Globo, bolsonarista. até o G1 fez O artigo. bolsonarista era foice, É. se posicionou porque é o seguinte, eu acho que nessas horas, a gente que é da imprensa, eu falo a gente de uma forma geral mesmo, tá, gente? Sim. Eu critico, às vezes, um posicionamento ser muito sensacionalista, Perfeito. mas eu defendo com unhas e dentes que cada jornalista faça o seu trabalho e defenda aquilo que eles acreditam. Porque se você que está acompanhando o contribuinte, você gosta que eu e o Alisson falem alguma coisa, você não pode ser um cara que quer impedir um jornalista que você não concorda de falar outra coisa na outra emissora. Concordo plenamente. Não é verdade? Com certeza. Só procura quem fala o que você quer, se você é esse cara. Sim. Agora, se você é um cara que está aberto a escutar todos os lados para você ter um senso crítico, que é o que a gente defende aqui, porque às vezes fica parecendo que o contribuinte TV é bolsonarista. Não é. Eu sou crítico de muitas coisas, só que assim, a gente está trabalhando com base no momento atual, que é o que a gente faz. O IAC, a gente analisa o momento atual da política. E no momento atual da política, sim, o Bolsonaro está sendo vítima de uma perseguição para alguns, para mim. De repente, para o Alisson não chega a ser muito uma perseguição, mas assim, está tendo excesso no judiciário, mas alguma coisa errada está acontecendo com ele. Aí vai do ponto de vista seu, meu, do Alisson e de toda a imprensa. Mas assim,
eu senti de falar isso, Alisson. Eu acho que você, que é ativista de direita, de esquerda, seja do que for, você tem que parar de querer ficar pautando os veículos de imprensa. Se você não concorda, vai lá e faça hater mesmo na internet. Eu sou a favor, até pegar um corte meu aqui, ó. Esse Mike só fala abobrinha, mas faça. Perfeito. Agora não fica querendo pautar, essa imprensa tem que acabar, a Globo News, porque agora, quando o bolsonarista precisou, os veículos grandes, até o Globo foi lá e foi para cima do Moraes. Se eles não vão da forma que vocês queriam, aí a gente está falando de várias outras coisas que eu não vou entrar aqui. Então, assim, e dentro dessa decisão do Moraes, para a gente encerrar já praticamente, perfeito. Uma das coisas assim que ficou meio dúbia também já nessa nova decisão, porque nessa nova decisão ele permitiu o Bolsonaro de dar entrevistas, só que ele só permitiu, pelo entendimento que está saindo já nas redes, só do veículo que entrevistou replicar. Ele falou que as milícias digitais... Então, assim, não estamos entendendo direito. Parece que, por exemplo, se o Bolsonaro deu uma entrevista no Metrópole, o contribuinte não pode fazer um corte e soltar lá. Então, é mais uma decisão dupla que a gente... Esse estagiário do Moraes... Esse está pesando a mão, está pesando a mão. E o próprio Moraes. Mas, assim, uma das coisas que ficou muito clara, se eu quero trazer aqui para você, é que ele disse, com letras garrafais também, que o Bolsonaro será preso caso o Eduardo poste falas do pai nas redes. O que você acha disso? Eu acho que em relação a isso, de fato, pode ocorrer. A relação... Se a relação Alexandre de Moraes e Bolsonaro não é das melhores, a dele com o Eduardo é pior ainda. Recentemente, ele, inclusive, uma das linhas que ele usou para fortalecer a investigação contra o Bolsonaro foi um Pix de, acho que de R$2 milhões que o Bolsonaro mandou para o filho dele nos Estados Unidos, que o filho dele tinha ido para lá, e ele casou esse Pix de 2 milhões como um incentivo de, vai lá para fazer algazarra nos Estados Unidos e tentar fazer um certo tipo de chantagem. Você está, tipo, financiando o seu filho lá. Isso está gerando uma dor de cabeça absurda ao Bolsonaro, que até foi uma das coisas que o Moraes usou como base para criticar o ex-presidente. Agora, que eu acho que ele pode, de fato, pesar a mão se, eventualmente, o filho do ex-presidente publicar alguma coisa, eu acho que sim. Eu acho que o Eduardo, nos Estados Unidos, na verdade, pode prejudicar até mais o pai do que ele aqui. Mas também entendo que a função dele lá tem colocado novas peças na mesa, principalmente em relação ao presidente norte-americano, que graças ao Trump, o Bolsonaro ganhou até uma sobrevida, porque a aposta, num modo geral, de quase toda a população, é que ele já estaria preso até essa altura do campeonato. Marco? É mais ou menos isso, mas de qualquer forma, Alisson, eu acho um absurdo pelo seguinte: o Eduardo, ele ainda não é réu, ele ainda não foi denunciado. Assim, o que eu acho absurdo, eu quero trazer aqui rapidamente, a gente está encerrando já esse programa. Quando o Eduardo Bolsonaro abriu mão, se licenciou do mandato, para ir lá para os Estados Unidos, no que ele falava à época que era uma denúncia contra os abusos contra o pai dele, sim, a favor da liberdade de expressão, isso daí saiu na Globo News, tá? Podem pesquisar. Os ministros da Suprema Corte tiravam onda, tiraram sarro do Eduardo. Inclusive saiu que num jantar do Moraes com ministros e gente do governo, eles tiraram onda. Quando começou a sair essa questão das sanções, o governo americano vai sancionar. Os ministros da Suprema Corte fizeram piada também. Então, assim, como que uma piada agora vira uma coisa séria, que o cara agora está atentando contra o Estado Democrático de Direito, que o Eduardo agora está agindo contra a soberania nacional por conta da decisão do Trump. Primeiro, pessoal, independente do que o Eduardo está vendendo lá fora, uma coisa que é clara: quem é presidente dos Estados Unidos e quem tem a caneta é o Donald Trump. Perfeito. Pelo que estão vendendo agora, para mim está sendo, Alisson, a mais absoluta hipocrisia que eu já vi na vida. Por quê? O cara que era considerado um fritador de hambúrguer, sim, o cara que era considerado uma piada, agora é um cara que o Trump escuta e que então por isso tem que bloquear as contas dele, por isso tem que bloquear as contas da mulher dele, que foi bloqueada até a conta, sim, da esposa do Eduardo, que não tem nada a ver com a atuação dele política, que não aparece. Então, assim, é perseguição jurídica, sim, o que estão fazendo com a família Bolsonaro.
E eu acho que, assim como já o Bolsonaro ajudou muitas vezes o Lula, o judiciário de alguma forma está ajudando o Bolsonaro hoje. Se não o Bolsonaro candidato, que eu acho que isso está praticamente inviável. Sim. Agora, para quem defendia Bolsonaro em 2026, pessoal, acho que se você fizer o mínimo de raciocínio, uma análise de conjuntura, já era, né? Vamos falar bem a verdade. Ele tem que comemorar se dentro desse cenário que a gente vive, dele não ser preso e ficar ali com a tornozeleira, né, Alisson? Verdade. Não é mais ou menos isso? Não, tornozeleira não. Se ficar em casa, não estou dizendo assim, já é praticamente descartado. Você acha que ainda existe 1% do Bolsonaro ser candidato? Não, esquece completamente a probabilidade do Bolsonaro ser candidato à presidência. Só que eu coloco uma outra coisa em questão, Marco. Além dessa denúncia, na época, que agora virou uma denúncia, que quando na época virou até uma piada do Eduardo estar nos Estados Unidos, cada dia que passa cresce mais, inclusive, a probabilidade do Eduardo ser o próximo candidato à presidência pelo PL. Pelo motivo simples, né? Além da questão do Bolsonaro, e acredito nessa entrada muito grande do Eduardo Bolsonaro dentro do governo Trump, existe a questão que o Trump está muito satisfeito com os posicionamentos do Lula através do BRICS, que ressaltam cada vez mais o fim do dólar ser a moeda hegemônica. E para um governo norte-americano que defende com unhas e dentes essa manutenção desse poder norte-americano, acredito que o Eduardo ganha mais força por ser um candidato muito mais alinhado com o Trump até do que o próprio Tarcísio. E isso já vem virando até disputa de ambos em redes sociais, onde o filho do ex-presidente atacou já o governador de São Paulo, dizendo que ele não vai resolver nada tendo conversas diretas com o governo americano. Maico? Eu acho que o Eduardo pode, eu acho que a família... Está tudo certo, Felipe? Então, beleza. Encerrando aqui, ó, o Eduardo... Eu falei isso nos grupos, vou repetir aqui. Eu acho que a família Bolsonaro pode ser no Brasil como a família Bush nos Estados Unidos, que teve o pai e o filho presidente. Só que o que eu acho, Alisson? Eu acho que o Eduardo pode se classificar para os próximos anos. Eu não vejo ele agora. Primeiro pelo seguinte, a base que apoia o Eduardo hoje, o Paulo Figueiredo, é a base, vamos dizer assim, da base considerada radical. Sim. Ele não teria hoje o apoio do Centrão. Então, por isso que eu vejo o Tarcísio mais consolidado. O Tarcísio tem o apoio de todo o Centrão. E mesmo que vai ter essa ala mais radical, não, o Tarcísio fala bonitinho, não sei o quê, vai votar se o Bolsonaro estiver do lado. E eu acho que o Bolsonaro deixou muito claro que ele está com o Tarcísio, isso daí saiu nos grandes veículos aí nacional, não saiu no Contribuinte, que quando o Eduardo fez essas críticas ao Tarcísio, o Bolsonaro ligou para ele. Então, assim, o próprio pai do Bolsonaro, o pai, né, do Eduardo, ligou para ele. E aí, até depois, o Paulo Figueiredo e o Eduardo elogiaram o Tarcísio. Mas, assim, o que eu acho? Eu estava falando isso mais cedo e repito aqui, não tem problema nenhum, Alisson, porque o que eu sempre falo é o seguinte, eu não tenho problema de político no que querer tirar foto comigo, até porque a gente só tira aqui dentro do estúdio. Perfeito. E vir aqui, a gente entrevistar, a gente vai... Eu não vou no aeroporto receber político. E a questão é a seguinte, o Eduardo, ao meu ver, para muita gente, esses posicionamentos, agora que ele que era o bananinha, agora é o cara que está por trás do Trump, que é um absurdo, para muita gente ele está errado, que ele está prejudicando o Brasil. Na minha opinião, ele está certo. Onde que eu acho que está o erro dele? Dele querer ter discurso uniforme e obrigar todo mundo a falar o que ele está falando e fazendo o que ele está fazendo. Por quê, Mike? Eu penso assim, Alisson. Porque, de alguma forma, se você defende isso em solo brasileiro, ele é uma situação específica. O pai dele está para ir para a cadeia. E ele não está no Brasil. Ele também está agora sendo perseguido, ele não está no Brasil, ele foi lá justamente para fazer essas questões. Agora, você colocar o Tarcísio, que é um governador de estado, que tem vários setores sendo prejudicados por essa tarifa. Perfeito. Você querer falar que o Tarcísio bata a palma, é você tirar o voto do Tarcísio. Então, na minha opinião, até essa pressão do Eduardo Paulo Figueiredo é burra, Alisson. Sim. Porque é uma pressão que, na minha opinião, fica parecendo que eles querem reeleger o Lula. Porque, como eu falei, o contexto é diferente. O Eduardo é o Eduardo. Agora, o Tarcísio ele tem mandato como governador. O Eduardo Riedel aqui tem mandato como governador. Sim. Então, mesmo que, no fundo, eles concordem ou até queiram que o Bolsonaro não seja preso, eles têm que defender o interesse do estado deles. Ah, mas e a ditadura com o Bolsonaro? O Bolsonaro poderia ter evitado essa ditadura aí, ele era presidente.
Quando o Lula foi solto, eu lembro e eu posso falar isso, eu fui um dos poucos ativistas aqui no estado, que à época eu não era empresário ainda, fiquei revoltado, fiquei falando, sabe o que os bolsonaristas falavam? Dava risada de mim. Vendia que eu era esquerda, você lembra? Uhum. Que a galera do MBL, que o Partido Novo era esquerda, por ficar revoltado com a soltura do Lula. Aí agora que o Lula está no poder, de volta à cena. Então, assim, eles também têm que entender que eles erraram em muita coisa que está acontecendo, até com o pai do Eduardo, é culpa dele, do Carlos, do Flávio principalmente, todo mundo sabe. O caso das achadinhas lá. Então, assim, a gente defende, a gente tem uma linha editorial aqui, mas a gente não esquece do passado. Vamos falar a real, né, Alisson? Sim. Tem alguma coisa para falar? Marcos, só para acrescentar, você foi bem sucinto que tudo isso que ocorre agora nada mais é que uma herança que o próprio ex-presidente deixou. Ele teve 2 indicações para a Suprema Corte que ele não indicou, que é claro, é evidente que foi indicação de pessoas do Centrão, de membros do Centrão que ele o rodeava. O próprio PGR era muito questionado por ter até um passado de ligação com o próprio MST. Então, assim, às vezes você não colhe no momento, né? Mas o que você planta, você acaba colhendo uma hora. Exato, é o que eu falo para todo mundo. Eu sou oposição declarada ao Lula, eu, CPF, que é diferente do CNPJ. O CNPJ faz um trabalho técnico e a gente tenta... Então, trouxemos aqui recentemente o Landmark, estava o Geraldo Rezende essa semana com o Gui. Então, o CNPJ abre espaço para o político. E aí você, povo, que tem que acompanhar o que ele está fazendo, porque você é chefe deles, Sim. Você é chefe do político. Agora, o CPF é oposição ao Lula. Eu não acho que está sendo um bom governo, estava nas manifestações de ontem. E, para encerrar, essa é a última coisa que eu tenho para falar, nem como notícia. Você que está revoltado aí com tudo que está acontecendo no Brasil, com essas decisões do Alexandre de Moraes, com as decisões do Supremo, porque é o seguinte, não dá para a gente ficar falando só do Moraes. O Toffoli, na semana passada, e a gente falou aqui na Contribuinte TV, ele simplesmente acabou com todas as condenações do Alberto Youssef, que é um cara que confessou que desviou mais de 180 milhões de reais. Isso daí foi transmitido numa CPI, ele confessou para a Polícia Federal, o Toffoli foi lá e simplesmente pelo fato do Moro, do Deltan, essa tese do STF que orquestraram. Só que é o seguinte, pode ser até que tenha tido vícios no processo você que defende e é contra o Moro. Só que o dinheiro que foi roubado, Alisson, Sim. E o dinheiro que o Alberto Youssef confessou, esse crime, então, não existe no Brasil para o Toffoli? Então, assim, são uma série de decisões. Então, a manifestação que vai ter no dia 3, que o Mike está apoiando, não o Contribuinte TV, então estou divulgando aqui como Mike, vai acontecer em todo o Brasil, inclusive aqui em Campo Grande, vai ter um buzinaço. Então, se você está insatisfeito, saia às ruas novamente, porque a gente já aprovou no passado, aí no impeachment da presidente Dilma, que quando o povo quer tirar esses caras do poder, o povo tira, porque o poder emana do povo. E não é discursinho raso, não, de quem quer lotar lá para tirar uma foto legal. É realmente o que aconteceu em 2013. A lembrar que as manifestações que começaram em 2013 e terminaram pós a reeleição da Dilma, começou pela própria esquerda, que é um absurdo, né? Dos passes lá, não sei se os 20 centavos na mobilização. Foi pela esquerda a mobilização, não foi a direita. Aí que entrou o MBL, aí entrou o Reage Brasil, entre outras coisas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você não está satisfeito, vá às ruas. Vai lá, se manifeste, não só contra o Lula, se você está insatisfeito aqui na capital, você está insatisfeito no estado, se manifeste, você ainda tem esse direito. Lá na Venezuela, há alguns anos atrás, quando a Suprema Corte começou a tomar decisões, como o STF está tomando hoje, os venezuelanos preferiram seguir a vida deles. Era um ou outro, igual o Mike, assim, que ficava falando, alertando. Hoje o que acontece? Hoje eles vivem numa ditadura lá, onde o Maduro não quer sair de jeito nenhum. Já tem o segundo presidente eleito, entre aspas, que não tem poder nenhum, nem sei como que o cara vive no país. Pessoas que morreram. E eu não estou aqui acusando o Lula e a STF, só estou dizendo que quando você começa a conviver com decisões injustas, quando a Suprema Corte começa a tomar conta do poder como vem tomando aí, e não tendo uma balança específica, mas uma balança mais pesada para um lado, a tendência é ir piorando. Então, ó, hoje, no caso dessa semana, o Bolsonaro foi impedido de dar uma declaração para a imprensa, as redes sociais, a imprensa vai repercutir. Amanhã pode ser eu e pode ser você. Então, dia 3 de agosto,
vai ter buzinaço aqui em Campo Grande. Pesquisem nas redes sociais aí do Contribuinte, a gente publicou matéria também a partir das 10 horas da manhã. E é isso, a gente espera vocês lá. Tem mais alguma coisa, Alisson? Senão já... Apenas agradecer ao pessoal e lembrar vocês de seguir a gente nas redes sociais. Galera, corre lá no Instagram, siga o Contribuinte TV e o Contribuinte Jornal. Fique atento às notícias e à nossa programação. Um beijo do gordo para todos vocês. É isso aí, quero também me despedir, agradecer aí toda a minha equipe, citando nominalmente aí todos os parceiros, o Dieguito, o Alisson que está aqui sempre comigo nas transmissões. Agradecer também a turma da Fair Play TV, que não é funcionário do Contribuinte, eles chegaram para somar com a parceria deles aí, por isso que você está vendo sempre o Felipeira, entre as programações da Fair Play TV, que estão fazendo transmissões aí do Sub-20. Você teve ontem, dá essa moral aí. Verdade, ontem eu estava junto com o Felipeira lá na Fair Play TV e cobrimos um clássico absurdo, um jogaço de bola que foi o Campo Grande, o EC Campo Grande versus o Iviema, que o Iviema veio a vencer no finalzinho do jogo e mais uma vez, Mike, eu cantei a vitória, tá? Eu cantei que ia sair o gol dos homens e saiu. Tô com moral, pô. Tô falando para vocês, investem em mim. Exatamente. Então, ó, foi uma cobertura belíssima, trabalho excelente aí do Felipeira, ele que está, né, entre as transmissões esportivas e aqui no estúdio, abrilhantando, ajudando a gente. Hoje ele que está de técnico aqui, quando ele não está de técnico, está entre a equipe que está cobrindo, eu, o Alisson, o Gui. E agradecer também o nosso grande jornalista, Luiz Guilherme Kalash, que está sendo um destaque, né, Alisson? Com certeza, o Gui é um fenômeno. Ele que vem se destacando aí, essa semana entrevistou 2 parlamentares federais, né? Perfeito. Geraldo Rezende, deputado federal, Nelsinho Trade, antes de uma viagem importantíssima. Então, assim, é fenomenal o trabalho que o Gui está fazendo. Então, agradecer toda a equipe, se eu esqueci alguém, tamo junto, o Gustavão também. E é isso aí, então, pessoal. Desejar a todos aí um ótimo restante aí de fim de semana. A gente já está quase batendo na sexta-feira, né? E um ótimo fim de semana para vocês. E na semana que vem tem o React de novo e vamos voltar aí com as entrevistas e com certeza a gente vai anunciando nas redes sociais. Boa noite a todos.